Olá, boa noite, né? Final de tarde para mim, para você talvez seja boa noite. Estamos começando agora uma sequência de lives, serão 20 lives, ou seja, 4 semanas, numa imersão chamada Passeio no Mestrado, que eu preparei esses dias com muito carinho para quem me acompanha e que tenha aí o sonho de ser aprovado numa seleção de mestrado. Então, essas lives vão acontecer todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre esse horário, às 18 horas. E os temas vão sempre estar relacionados a seleções de mestrado, processos seletivos, né, de ingresso nas pós-graduações estricto sensu, especialmente mestrado. Isso não quer dizer que se você quiser passar no doutorado, essas lives não vão servir para você. Sim, elas vão servir também, porque a construção da pós-graduação no Brasil é muito parecida aí com mestrado e doutorado. Os processos seletivos são muito parecidos. Então pode ser que sirva para você também, que quer ser aprovado numa seleção de doutorado. Mas a imersão se chama Passeio no Mestrado e o foco vai ser sobre processos seletivos de mestrado. E como eu sei que tem muita gente que me acompanha e que deseja passar na seleção de mestrado, eu resolvi, eu estava um tempo parado aí, off, digamos assim, eu não estava postando, não estava aparecendo aqui, eu falei que ia voltar com tudo, e era exatamente isso que eu estava preparando, a construção dessa imersão, essas lives voltadas especialmente para vocês que têm um desejo de passar na seleção de mestrado. Vou entrando aí, vamos ver quem é que está aqui comigo já. Carolina Neiva, hashtag MestreMPM. Toda vez que vocês lerem a hashtag MestreMPM aqui na live, vocês já saibam que é um aluno meu do método Passeio no Mestrado, tá? O pessoal me assiste todos os dias no curso, encontra comigo toda semana e assiste a live também aqui diário junto com vocês, tá? Então, a Carol tá aí, a Ana Clara também. A Ana Cláudia tá aí. Vista linda. Aproveitei esse primeiro dia de live, eu trouxe um cenário bem bacana para vocês, que é o pôr do sol aqui. O Mindset Projetos, Fábio, Gabriel, Maiara, Cris, Ana Clara já fez o Mestre MPM, a Priscila já colocou hashtag Mestre MPM, a Cris também. Ó, só a galera aluno do método aqui comigo também. Eu falei, olha, assistam as lives, porque se ninguém vier assistir a live comigo, pelo menos vocês que são meus alunos estão aqui. Então, se o pessoal está aqui é porque com certeza vale a pena, né? E com certeza vai valer a pena você estar aqui comigo durante essas 4 semanas para falar de processos seletivos de mestrado. Bom, Osmar Medeiros está aí. Deixa eu ver quem mais. Bom, a galera já entrou. Gente, pode deixar nos comentários as perguntas de vocês, eu vou respondendo aqui ao longo da live, beleza? Essa live tem uma temática bem legal. Eu resolvi colocar o tema da live de quem é professor José Neto na fila do mestrado. E por que eu resolvi falar sobre isso logo na primeira live dessa imersão Passeio no Mestrado? Núbia, Léo, sejam bem-vindos. Porque é a Maria Lidioneta, isso. Porque é o seguinte, né? Eu tenho toda a minha trajetória de estudante, fiz mestrado, fiz doutorado, pós-doutorado, e eu passei por essas etapas de processos seletivos, né? Meu primeiro processo seletivo aí da pós-graduação foi para o ingresso no mestrado. Então, a partir da minha trajetória como estudante e depois também como profissional, professor universitário, eu vou mostrar um pouco para vocês do que dá certo ou deu certo para mim e do que deu errado para mim também nessa caminhada rumo à minha aprovação no mestrado na época que eu concorri. Isso tem alguns anos atrás, né? Algumas pessoas aqui já sabem a minha idade, enfim, mas não vale a pena comentar. Mas alguns anos atrás eu estava me submetendo à primeira seleção de mestrado e foi a minha primeira seleção de mestrado que infelizmente eu não passei. Então eu tive a experiência um pouco amarga da reprovação num processo seletivo de mestrado. Só que antes desse primeiro processo seletivo de mestrado, é preciso que a gente também avalie o que veio antes da primeira seleção de mestrado. Por que eu não passei?
Então, o porquê que eu não passei está relacionado muito também à minha trajetória acadêmica. Eu me formei, para quem não sabe também, eu sou formado em Ciências Biológicas. Então, eu sou professor de Biologia, na minha formação básica. E na minha graduação, eu não tive a experiência de fazer, por exemplo, iniciação científica. Eu me formei num campus do interior do meu estado, numa época, né, em que a universidade tinha pouquíssimos professores, doutores, pouquíssimos professores, pesquisadores, e a gente também tinha pouquíssimo incentivo, e nós estudantes. Então eu não tive esse incentivo. Quando eu vejo muitos de vocês falarem assim para mim, nossa, professor, eu não fiz iniciação científica, eu não tenho experiência, eu já me formei há muito tempo e eu não sei como eu vou dar o primeiro passo para poder entrar num processo seletivo de mestrado, aí eu lembro da minha história de vida. Eu lembro do José Neto na fila do mestrado. Porque eu também passei por isso. Eu não tive experiência de iniciação científica e eu também não fiz mestrado depois que eu me formei. Tá? Então eu tive essa história, né, de não ter tido iniciação na graduação e, de certo modo, isso também me bloqueou. Então, quando vocês vêm falar para mim assim, professor, eu não fiz iniciação, talvez eu não consiga passar, eu entendo perfeitamente o que passa na sua cabeça. E é exatamente por conta disso que eu te digo, não pense que isso é um bloqueio, que isso vai ser o motivo principal de você não passar na seleção de mestrado ou não fazer o mestrado. Não pense assim. Né? Lembra do que deu certo, que eu falei que ia falar aqui, e do que não deu certo. Né? O que foi de errado que eu fiz para, por exemplo, eu ter reprovado na primeira seleção. Talvez uma das coisas que fez com que eu não fosse aprovado a primeira vez que eu tentei mestrado foi pensar dessa forma. Então, a primeira coisa que você tem que entender e ficar claro na sua cabeça é: não importa se você não fez iniciação científica, porque eu não fiz. Não importa se você já formou, já tem muito tempo de formado. Pra você ter uma ideia, eu formei e 4 ou foi 5 anos depois, se eu não me engano, foi que eu fui tentar a primeira vez uma seleção de mestrado. Exatamente porque eu não tinha experiência e também porque vocês muito bem sabem que quando a gente se forma, recebe o diplomazinho na mão, a gente quer ganhar dinheiro. E eu também queria ganhar dinheiro quando eu me formei. E aí, ao invés de eu ir lá, me inscrever num processo seletivo, tentar no mestrado, o que eu fui fazer? Fui atrás de emprego, porque eu precisava me sustentar. Já estava há muito tempo sendo sustentado pelos pais, eu queria coisas que os meus pais não poderiam me dar, né? E, enfim, eu não sou filho único, eu tenho outros irmãos também. Então, coisas de adolescente ali jovem, né? Adulto jovem querendo coisas que os pais não poderiam oferecer. Então, eu estava aí com o diploma na mão, tenho que trabalhar, vou trabalhar. E eu simplesmente botei uma mochila nas costas e saí do meu estado, sou do Piauí, e fui para o Pará. Fui morar em Belém. Fui tentar concurso, não passei no concurso. Consegui um contrato com o estado do Pará e fui trabalhar na Ilha do Marajó. Bom, se você não é do norte, se você não conhece a Amazônia como um todo, você não tem a ideia de como que é a Ilha do Marajó, de como que são as cidades do arquipélago do Marajó. Eu fui morar numa cidade para ser professor de biologia do estado do Pará, professor contratado, na penúltima cidade do arquipélago, que se chama Afuá. Se você der um Google, joga aí no Google, Afuá, Veneza Marajoara, você vai ver as fotos. Inclusive, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, o Globo Repórter fez uma reportagem, fez uma edição sobre andar de bicicleta. E aí fizeram uma matéria lá, porque a cidade ela é toda em palafita. Então, a cidade toda em palafita, o que é uma cidade toda em palafita, para quem não sabe? Uma cidade toda suspensa, e ela é toda suspensa, ela é construída de madeira. Ela não tem, por exemplo, concreto, não se passa moto, não se anda com carro, porque a cidade é toda de madeira, ela é suspensa. E aí eu fui morar lá, nessa cidade, que só se anda a pé ou de bicicleta, para ser professor do ensino médio, de biologia. E fiquei lá durante 1 ano e pouco. Passada essa minha experiência, que foi muito boa, uma das coisas, por exemplo, que eu queria muito ter e meus pais não poderiam me dar, era um computador, o meu computador, né?
E aí, com o meu primeiro salário, meu primeiro 13º, eu consegui comprar o meu, o meu notebook. Eu lembro até hoje, é um sempre Toshiba. Enfim. E aí, assim, eu fui conseguindo as minhas coisas. Eu tive, por exemplo, condições de bancar a minha primeira pós-graduação, mas lato sensu, né? A pós-graduação lato sensu são as especializações, ou os MBAs. E eu fui fazer uma especialização em outro estado, não mais no Pará, mas em Macapá, capital do estado do Amapá. E fiquei lá em Macapá durante alguns anos. E foi por conta dessa especialização, eu já tinha um dinheirinho para poder pagar a especialização numa faculdade particular. Me especializei em auditoria e perícia ambiental. E aí, lá em Macapá, eu, muito atrevido como eu sou, sempre fui, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de atrevimento na vida, né? Por mais que você ache que todas as condições ali são desfavoráveis, você vai lá, você vai e tenta. Eu fiz um currículo Lattes, nunca ninguém tinha me dito o que era um currículo Lattes. Eu tinha, acho que 22 anos, muito novo. Pra você ter uma noção, quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar na Ilha do Marajó, eu não sabia fazer um arroz, passar um café, entende? Eu não sabia fazer nada. E aprendi tudo isso na marra, foi muito difícil. Mas foi muito enriquecedor para mim, como para minha maturidade, para o que veio depois nessa história toda. E aí eu não sabia o que era currículo Lattes. O que eu fiz? Entrei ali no Google, procurei o que é currículo Lattes. Alguém tinha me dito que para fazer mestrado tinha que ter currículo Lattes. Eu já pensava no mestrado nessa época. E aí eu fiz o meu currículo Lattes. Acho que nessa época eu preenchi o currículo Lattes tudo errado, mas eu fiz. Eu não tinha nada, mas eu fiz. E aí eu botei esse currículo pobre debaixo do braço e saí na cidade a pé, né? Quem conhece Macapá sabe que Macapá não é uma cidade muito grande. E eu morava no centro, ali perto da orla, e eu saí caminhando com esses currículos debaixo do braço e botando meu currículo em escola de ensino básico, em escola técnica, e tive a ideia de colocar em faculdades. Só loucura da minha cabeça. Só que, por muita sorte, e é aquela coisa, você tem que ser atrevido e saber aproveitar as oportunidades. Simplesmente num dia, eu lembro até como se fosse hoje, foi numa quarta-feira, isso devia ser 3 horas, 4 horas da tarde, e eu estava já desesperado porque eu precisava pagar as minhas últimas mensalidades da especialização e eu já não tinha mais dinheiro. E eu tinha ministrado uma disciplina numa escola técnica. E essa escola técnica não tinha me pagado ainda pela disciplina que eu tinha ministrado. Eu tinha sido chamado já por uma escola técnica. E o telefone liga e era o Cláudio, o professor Cláudio, que hoje mora em Fortaleza, é um grande amigo, grande biomédico, um grande pesquisador na área de biomedicina. E ele era o coordenador do curso de licenciatura em biologia nessa faculdade particular. E ele me liga e fala, professor José Neto? E eu falei, oi, quem é? E ele se identificou e falou, olha, somos a faculdade e tal, e infelizmente a gente teve um desfalque de uma professora, por motivos de saúde, teve que abandonar uma disciplina e tal. E a gente viu o seu currículo, e eu sei que você é formado na área de biologia, de repente essa disciplina pode servir para você. O que você acha de fazer um teste, vir aqui para conversar e de repente você fica com a disciplina? E assim eu fiz. Rapidamente eu me arrumei e fui lá conversar com ele. E ele estava meio que desesperado porque precisava de uma pessoa que fosse louca para pegar essa disciplina. E eu lembro até hoje a disciplina era Zoologia dos Invertebrados Inferiores. Eu detesto zoologia, mas enfim, eu fui lá, eu precisava dessa oportunidade. Não é que eu detesto, eu não me identifico. E aí eu peguei e fui. E aí me dei bem com a disciplina, depois me deram morfologia vegetal, que eu gosto muito, e foi por conta disso que eu segui na área de botânica. Enfim, e aí fiquei nessa faculdade e assim foi. As coisas elas aconteceram. Até eu decidir, né, o dia do chega, estava muito bem em Macapá, eu era professor de faculdade, naquela época se pagava bem, então eu ganhava bem. Eu era professor do estado já, numa escola técnica de referência lá também, num contrato meio que estável. E eu disse assim, estou longe da minha casa, longe da minha família, tenho muitos amigos aqui, mas eu quero fazer o mestrado na Universidade Federal, que era o meu sonho fazer o mestrado na Universidade Federal, onde hoje eu trabalho. E sou colaborador do programa. Falei, quero fazer mestrado lá. Larguei tudo, cancelei contrato, enfim.
E voltei para o Piauí com as minhas coisas que eu tinha e tentei seleção de mestrado. Tentei seleção de mestrado, mas eu não passei. E aí que veio aí o primeiro momento, né, da reprovação, eu não passei. E aí foi muito ruim para mim, né? Porque você abandonar tudo, já uma carreira que estava, né, em ascendência e para correr atrás de um mestrado e você não conseguir aprovação. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não passei no mestrado, eu estou aqui de volta na casa dos meus pais, eu não tenho mais emprego. O que eu vou fazer? Mas enfim, as coisas, quando você tem força de vontade, quando você tem persistência, quando você tem um objetivo muito claro, é só você correr atrás e naturalmente as coisas elas vão acontecer na tua vida. E aí, assim eu fiz. Tentei uma especialização no Instituto Federal. E aí eu consegui passar no processo seletivo da especialização do Instituto Federal, né, numa instituição pública, em gerenciamento de recursos ambientais. Aí fiz a minha segunda especialização. E nesse período eu consegui passar em 2 processos seletivos. Um processo seletivo para professor substituto da Universidade Estadual do Piauí, onde eu me formei, e eu tive a felicidade de voltar para a universidade onde eu tinha me formado, onde tudo começou, não mais como aluno, mas como professor. E foi uma das grandes alegrias da minha vida, foi eu poder voltar para o campus onde eu me formei e estar ministrando aula nas salas onde eu era aluno. Então era muito assim louco, porque eu estava ali na frente ministrando aula para os alunos, alguns deles me acompanham aqui, e eu tava olhando para eles ao mesmo tempo me enxergando sentado naquelas cadeiras há alguns anos atrás. E é uma sensação maravilhosa. E também nesse tempo eu estava junto, eu tinha conseguido também ser aprovado no Instituto Federal, onde eu fazia especialização, para professor substituto. E aí é onde entra a minha o segundo momento do meu atrevimento, que era concorrer, né, no caso do professor substituto lá do Instituto Federal, concorrer com doutores, eu só tinha especialização. E eu concorri com vários doutores e só tinha uma única vaga. E eu fui para esse processo seletivo. E, enfim, ministrei a aula, entreguei o currículo, aquela coisa toda. E quando saiu o resultado, quem que tinha sido aprovado? Eu. Tirei nota, acho que 9,6, foi por aí. A minha nota mais alta. E, no final das contas, o meu currículo, ele era pobre ainda. Já tinha orientado na graduação, enfim, já tinha especialização, mas o meu currículo ainda era pobre comparado com os doutores da época, que eram os meus concorrentes. Mas eu consegui ser aprovado por conta da minha nota da prova didática, que é a aula que a gente ministra dentro do processo seletivo, né, para professor. E aí minha nota foi muito alta e eu consegui ficar em primeiro lugar e fiquei com a vaga. E assim foi, né, essa experiência como substituto aqui na Universidade Estadual, também no Instituto Federal. E eu fui para a segunda vez tentar a seleção do mestrado. A primeira não tinha passado, talvez porque eu estava muito ansioso, talvez porque eu tivesse muito naquela expectativa. Nossa, já tive a experiência de ser professor de faculdade, professor de nível superior, eu vou conseguir e tudo mais. E também por não ouvir as pessoas. Né? Uma coisa que é muito importante, a gente saber ouvir quem é mais experiente do que a gente. E aí eu não fui atrás de saber, por exemplo, quem que já tinha se formado naquele mestrado, quem que já estava lá dentro, uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui, né? Conversem com quem já passou pelo mestrado, investiguei a vida do orientador, não fiz nada disso. Mas essa segunda vez que eu tentei, já um pouco mais experiente, né, mais maduro, eu fiz tudo isso. E aí eu consegui a minha aprovação no mestrado. Eu consegui a aprovação no mestrado em segundo lugar e eu consegui bolsa de estudo. Né, uma coisa que muita gente queria e que não conseguiu. Pessoas que tinham um currículo também melhor do que eu, né, mas que não conseguiram, e eu consegui. Porque eu fui muito bem em cada uma das etapas. Eu fui muito bem na prova escrita, eu fui muito bem no projeto, eu fui muito bem na defesa do projeto, na entrevista, porque eu fui preparado. Eu olhei para trás, para a minha reprovação, aquilo que não tinha dado certo, eu olhei já para a minha bagagem
E lembrei, eu posso, eu consigo. Se eu sair da minha casa aos 21 anos de idade, formado, e fui para um outro estado que ninguém me conhecia, e eu consegui muita coisa, e depois eu voltei, e aqui eu também consegui muitas outras coisas que talvez os meus colegas que formaram comigo não tivessem conseguido, não conseguiram, na verdade eles não tinham conseguido, porque foram seguindo outros caminhos. Mas eu tenho um diferencial e eu sei que eu vou conseguir. Eu fui lá e tentei conseguir. Então, assim, quem é José Neto na fila do mestrado? É esse estudante, essa pessoa, carne e osso, humano, que passou por todas essas experiências e que sim, né, sabe te dizer o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, como que é o caminho das pedras. É por isso que eu pensei nessa imersão e é por isso que hoje eu tenho esse canal aqui no Instagram, tenho essas redes sociais em que eu me comunico e falo sobre comunicação científica, sobre pesquisa, que é para poder clarear a mente de pessoas comuns, assim como eu na época, né, que tentei mestrado, que não têm acesso a essas informações, que possam sim ter acesso a essas informações. De certo modo, democratizar esse mundo acadêmico da pós-graduação, que é visto, né, por muitas pessoas como algo muito inalcançável, como uma coisa muito distante. E não é. A distância de você para o mestrado é só o seu querer, a sua força de vontade. É você se submeter e se colocar no processo. E você, uma vez que se submete, se coloca no processo, você saber o que tem, os passos que você precisa dar. E continuar tendo força de vontade para dar esses passos. Eu sempre falo, a pós-graduação tem que ser leve, o processo seletivo tem que ser leve, e defendo isso, tem que ser leve mesmo. Só que vão ter pedras no caminho? Vão ter pedras no caminho. Vão ter pessoas que vão te colocar para baixo? Vão ter pessoas que vão te colocar para baixo. Eu lembro até hoje de palavras de algumas pessoas que diziam assim: nossa, você vai fazer mestrado na Federal? Na Federal só passa quem tem um peixe lá dentro. Na Federal só passa quem já é conhecido. Você nem formou na Federal, né? Não, você não vai passar. As pessoas diziam isso para mim. Algumas pessoas diziam isso para mim. E por algum momento, talvez eu tenha acreditado nisso. Talvez também seja por conta disso que a primeira vez que eu fiz eu não passei. Porque eu dei atenção para essas vozes de pessoas que funcionaram aí como sabotadores nessa minha caminhada. Para esse meu objetivo, que era ser aprovado na seleção de mestrado. Então, quem é José Neto na fila do mestrado? Essa pessoa que depois veio seguir uma trajetória acadêmica. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, né? A minha trajetória foi essa. Graduação, 2 especializações, mestrado e depois eu fui fazer doutorado. E aí já era uma outra pessoa, muito mais experiente. É incrível. É incrível como você muda. Você entra no mestrado de um jeito e você sai do mestrado de outro jeito. É um outro mundo, é uma outra forma de pensar. E se você aproveitar bem o momento que você está lá dentro, você sai realmente qualificado para ser o puta profissional que você for no seu mercado de trabalho. Infelizmente, tem algumas pessoas que não aproveitam esse momento. Então, assim, eu falo também para vocês assim, vocês vão passar, é assim que faz, passa. Mas eu também falo, se comporte dessa forma. Pense dessa forma enquanto mestrando, para que quando você saia, você seja um profissional qualificado. E seja diferente, faça o diferencial na vida das pessoas que dependem do seu trabalho. E a consequência disso vai ser muito boa. Não só do ponto de vista financeiro, mas também, né, do ponto de vista de reconhecimento. Porque dinheiro é muito bom, mas o reconhecimento da qualidade do seu trabalho talvez se equipare aí com a remuneração, né, os ganhos financeiros de você fazer uma pós-graduação. E eu fiz doutorado também na mesma área. Quando eu terminei o mestrado, né, eu terminava o mestrado em fevereiro, né, eu fechava os 24 meses. Em novembro e dezembro do ano anterior, eu me submeti a processo seletivo de doutorado. E passei em segundo lugar, né? Eu sou dos segundos lugares.
Passei em segundo lugar também, com bolsa, e fui fazer doutorado. Fiz 4 anos de doutorado, não foi fácil também o doutorado. Eu fiquei quase um ano e meio, não foi um ano e meio, mas um ano aí, digamos, muito parado, travado para minha tese. Mas isso é história para outra live, né? Enfim, e aí terminei o doutorado, eu entrei no pós-doutorado. Entrei no pós-doutorado e muita coisa aconteceu também por conta disso, né? Hoje eu tenho a oportunidade de ir para bancas, hoje eu vou para bancas de teses de doutorado, eu vou para as bancas de dissertação de mestrado, eu vou para as bancas de seminários de tese, né, dos programas tanto de mestrado quanto de doutorado. Hoje eu faço parecer para a revista científica. Hoje eu sou colaborador da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, né? Eu lembro bem que quando eu comecei a minha trajetória acadêmica em 2002, foi mais ou menos isso que eu entrei na graduação, eu odiava a ABNT, acho que como a maioria dos estudantes. E hoje, passados o quê? 20 anos, mais ou menos? Acho que isso, né? 20 anos? Nossa, é muito tempo. Hoje faço parte da bancada da ABNT. Hoje eu tô lá, eu sento com a galera e eu discuto o que que entra na norma, o que que sai da norma, como que tem que ser a norma. Eu meio que decido sobre algumas coisas que vão impactar na vida de centenas, milhares de pessoas, né? Que dependem dessas normas para produzir os seus trabalhos, os seus projetos, as suas dissertações, as suas teses. Então, assim, quando eu olho para trás e eu penso, né, quem é o professor José Neto na fila do mestrado? Enfim, é essa pessoa que passou por tudo isso, que tem essa experiência enquanto estudante, que tem essa experiência como profissional e que está aqui, né, durante essas 4 semanas nessa imersão para falar para vocês sobre processos seletivos de mestrado e para dizer sim que é possível, né? A gente tem cada dia dessas 4 semanas várias temáticas interessantes, a gente vai trabalhar em cima de cada uma delas e coloquem as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, aproveitem, né, esse momento todos os dias aqui, realmente para vocês avançarem aí, botar para frente o processo seletivo que vocês querem, para que vocês realmente possam pensar nas estratégias, quem já está dentro dos processos seletivos, né? Algumas pessoas já passaram por alguma fase, daqui a pouco talvez venha entrevista. Aproveitem esses momentos comigo aqui durante essas 4 semanas para vocês avançarem nessa caminhada rumo à aprovação de vocês no mestrado, tá bom? Deixa eu ver lá o que vocês estão falando. Que eu vi que subiu muita coisa aqui. Vou ver se tem perguntas, aí eu respondo. Vamos lá, gente. Tem um bocado de coisa aqui. Núbia, primeira vez que assisto. Núbia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Leonilda tá ansiosa. Nossa, eu tava ansioso. Eu digo, gente, eu fiquei vários dias sem fazer live, sem fazer stories. Eu tava realmente me preparando para esse momento. E ontem eu tava ansioso porque hoje era a primeira live. A Dani tá aí, professora Dani. Ana Oliveira, a Maria, a Ana Cláudia, que sou eu na fila Pri. O sol se põe mais tarde aqui mesmo, né? 6 horas ainda tá no pôr do sol. A Crisley, nutricionista. Eu também não fiz iniciação e me formei há 8 anos. Fui reprovada na seleção que fiz no primeiro semestre. Aí deu uma desanimada, viu? Isso, a gente passa por isso, Crisley. Mas assim, é momento. Existe a diferença entre estágio e estado. Essa baixa que a gente tem em relação ao fato de ter sido reprovado é um estágio. Ele passa. Ele só não pode ser o seu estado. Você não pode permanecer nele, tá? Então, é um estágio que daqui a pouco passa e depois você bota a mão na massa. Isso, vai melhorar. A Pri é do Pará, é minha aluna, #MestreMPM. Sério que você é pior, eu também sou, Ana Oliveira. Sim, Ana, eu sou de Teresina. Você é da onde? Osmar, Claudinei, Carolina Neiva. Lembrei agora da reportagem. Isso, Carolina, foi no Globo Repórter.
E eu morro de saudade, eu tenho muita vontade de voltar em Macapá, ir lá em Afuá novamente. Claudinei, quais as etapas do método científico? Se der tempo eu falo sobre isso, tá, Claudinei? Hoje. Se não, a gente vai falar ao longo dos temas que estão relacionados à parte de método científico. Eu, Adriele, Pri, Osmar, conhece Macapá, tá travando, a Zenaldi disse que tava. Deu uma travadinha, mas acho que melhorou, né? Rosana tá aí. Rosana, não sei se tá aí ainda. Saudades de você, Macapá, Amapá. A Rosana faz parte dessa minha trajetória, bem do comecinho, porque a Rosana foi minha aluna na faculdade, onde eu ministrei aula, na UVA, né? Quando eu tinha meus 23 anos de idade. Então a Rosana foi a minha cobaia, né? Minhas primeiras alunas do curso de biologia, né? Isso 2007, mais ou menos, ou foi 2008, por aí, né? Professor, existe ou não preconceito do mestrado ser diferente da formação de origem? Osmar, vai depender muito do teu nicho, vai depender muito da tua área, para onde você... O porquê que você pretende fazer esse mestrado, utilizar ele para quê? Sim, existem algumas particularidades. Vou te dar um exemplo. Se você quer, na verdade não é preconceito, são regras, normas, diretrizes, seria isso. Se você quer fazer mestrado para seguir uma carreira acadêmica, digamos, quer ser professor universitário, se você fizer um mestrado numa área que seja diferente da tua formação e você quer fazer mestrado para ser professor universitário dentro da tua formação, é possível que você não consiga se submeter a esse processo seletivo, né, para professor, esse concurso, porque os concursos para professores, eles trazem um perfil daquele professor, uma descrição de um perfil de professor. E tem, dependendo muito do concurso, por exemplo, para professor, geralmente os concursos eles são focados em disciplinas ou áreas específicas. Então, se você fez mestrado numa área que não está muito relacionada com a tua formação, e você vai fazer, por exemplo, o concurso para professor dentro da tua formação, tipo o curso que você é formado, mas para uma disciplina lá dentro, talvez o teu mestrado não sirva para você prestar esse concurso, porque talvez ele não se enquadre no perfil descrito em edital. Esse é um exemplo, tá? Mas assim, não existe uma regra. Eu tenho que fazer mestrado na minha área de formação. Não existe essa regra, tá? A lógica de pensar a pós-graduação é diferente da graduação. A gente vai ter uma live específica para falar sobre isso. A Nube Didática também me deu bem, ótimo. Simone está aí. Gafraça. José, tem uma questão. Conheço alguns casos de professores fodões que só abrem vaga quando tem o candidato favorito. Ou seja, é meio carta marcada. Isso acontece. Eu não vou dizer que isso não acontece, isso acontece, tá? Eu sou muito sincero. Só que a gente também não deve se deixar levar muito por conta disso. Isso é real, isso vai acontecer. Existem casos reais que a gente tem certeza que foi isso, foi um favorecimento. Mas existem também muito disse-me-disse, telefone sem fio, né? De que só passa ali se você for o queridinho ou aquela vaga já está acertada para você. Quando na verdade isso não é muito bem assim. Por quê? Os professores, para eles conseguirem pontuar nas avaliações internas do programa de pós-graduação, eles precisam com que esses alunos que são orientados por eles cumpram todos os prazos, eles defendam dentro dos prazos, ou seja, não pode atrasar, não pode passar dos 24 meses. E dependendo de como é o regimento interno de cada programa, eles devem, por exemplo, publicar, ter um volume de publicação. Então, quando eu sou professor e eu favoreço a entrada de um aluno porque é meu conhecido, enfim, qualquer outro motivo, eu estou correndo muito risco de aquela pessoa não se comprometer com a pós-graduação e, no final das contas, eu, enquanto orientador, me comprometer.
diminuir a minha cota de orientação durante um ano, ou, por exemplo, eu ser convidado a sair daquele programa porque os meus alunos, meus orientandos, eles não rendem. Por quê? Porque isso prejudica, é um efeito em cadeia, isso prejudica o programa de pós-graduação. Os programas, por exemplo, para eles terem maior número de bolsas, eles precisam ter uma pontuação alta na avaliação da CAPES. E para ter uma pontuação alta na avaliação da CAPES, eles precisam ter produção. Essa produção vem de onde? Vem dos orientandos, com os seus orientadores. Então, quando isso acontece, é um risco muito grande que esse orientador ele assume. Então, vai acontecer? Vai. No entanto, eu acho que são casos muito isolados e isso não pode ser um empecilho para a gente também não tentar. Por quê? Porque às vezes eu sou um orientador que quer até favorecer uma pessoa que eu conheço. Mas você é aquele concorrente fodão, que vem com um projeto fodão. E eu olho para aquele projeto e digo, não tem como favorecer a pessoa e não favorecer essa proposta de pesquisa, que vai contribuir para que eu cresça também aqui dentro dessa pós-graduação. Então é aquela coisa, nunca deixar de tentar por conta disso, que é uma realidade, no entanto, a gente tem que saber olhar para isso com muita calma. Simone, Rosana, ótimo professor. Quem é você na fila do pão? A Cris falou que é o aluno que corrige o professor como uma banca faz. Eu não vou nem dizer o que a Cris falou na nossa última aula, porque senão o pessoal vai achar que eu bato neles, nos alunos. Professor, você é um ser de luz que ajuda muitas pessoas a correr atrás dos seus sonhos. Obrigado, Fran. A Fran também é #MestreMPM, né? Aluna do meu curso. Léo, por isso não falo com ninguém que vou tentar, por não tentarem me colocar para baixo. São estratégias. Eu sempre falo aqui de você olhar para quem está aqui à sua volta, quem que pode te ajudar e quem que pode, de repente, te atrapalhar. E aí, você, sabendo que tem a confiança de determinadas pessoas, traz essas pessoas para você. E se você sabe que determinadas pessoas vão te atrapalhar, é melhor não falar para elas realmente que você vai se submeter, né? Anúbia, Vozes dos Sabotadores, exato. Vampiros de Energia, exatamente. Jefferson Oliveira, meu sonho é fazer mestrado. Tudo bem, Jefferson. Estamos juntos aqui todos os dias, às 6 horas. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês, uma observaçãozinha. Na quarta-feira agora é dia 29, né? Na quarta-feira, excepcionalmente dia 29, quarta-feira, a gente não vai ter a live às 6. A live vai ser às 5, às 17. Por quê? Porque às 18 eu começo um curso num evento da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou ministrar um curso lá de 4 horas, começa às 6, vai até às 10, mais ou menos, no evento da Universidade Estadual do Ceará. Então, na quarta-feira a gente começa às 17, mas eu vou, na quarta-feira, fazer stories, avisar vocês, lembrar que vai começar um pouco mais cedo. Mas quem já está aqui já fica ligado. Bruna Ventura, que diferencial também, isso é tanta coisa, é tão humilde. Pri, Ana, Michele, ai gente, que arrasa, essa humildade é o diferencial. Quem é o professor Janete na fila do pão? É tudo isso, né, Claudinei? A prova de línguas. Núbia, prova de línguas. A gente vai ter uma live sobre prova de línguas também, que eu vou falar só sobre isso, mas resumindo para você. O que você tem que observar qual é o tipo... Viu que já escureceu? Né? Não sei que horas são, que eu não tenho relógio, mas já escureceu. Prova de língua, você tem que saber qual é o tipo de prova que é exigido no seu edital. Existem diversos tipos de prova de língua. Primeira coisa, qual é a língua que é exigida em edital? É inglês, espanhol, francês, italiano, tá? E segundo, qual é o tipo de prova? Porque existem vários tipos de prova. Então, você sabendo qual é a língua, qual é o tipo de prova, aí você vai pensar nas estratégias para poder se preparar para essa prova. Eu já te adianto uma coisa, você não precisa falar na língua. Você só precisa ter a capacidade de fazer leitura e interpretação. Isso tudo é treinável, ok?
Ana, toda vez que vejo sua fase, eu sonho grande. Isso, Ana. Feliz no primeiro contato com você. A Yara, super indicado. Yara Valéria, a primeira vez que está aqui comigo? Seja bem-vinda, Yara. Prof. Daniela Almeida, essa mensagem é muito importante. Por mais que uma porta se feche, não podemos desistir. Recebi um não, mudei de instituição e em breve estou defendendo. Olha aí. A Dani, se eu não me engano, também é bióloga, né? É @prof. Dani Almeida. Também mestranda, né? Dani vai defender o mestrado dela esses meses agora, né, Daniele? E aí ela fala no Instagram dela também sobre esse universo e dá várias dicas práticas para você que está aí já na pós ou tentando aí também, tá? Super indico. Núbia, Michele, coloquei na minha agenda já. Isso. Gente, é o seguinte, é exatamente isso. Coloquem na agenda de vocês. Só colocar um exemplo para vocês. Lá dentro do meu curso, com os meus alunos, eu tenho um grupo que eu converso com eles. E aí eu disse para eles, olha, vocês, no dia da proficiência da UFMG, que é online, se preparem, porque vai ter muita gente querendo fazer essa proficiência. E o que foi que alguns alunos fizeram? Botaram para despertar, acordaram cedo e conseguiram a vaga, enquanto outros não conseguiram. Por quê? Porque deixaram para depois. Ah, quando eu lembrar, eu vou fazer a minha inscrição. Quando foram lá, teve gente que 8h30 já estava lá no site, já não tinha mais vaga. Então, assim, se alguma coisa é muito importante para você, se alguma coisa vai contribuir, coloca isso como prioridade. Coloca isso como prioridade. Só que a gente é muito falho, a gente esquece das coisas. Eu esqueço muita coisa que eu considero importante. Então, por isso que eu estou falando para vocês, então coloque isso como prioridade, já coloca numa agenda, já deixa marcado, tá bom? As lives são sempre às 6 horas, só na quarta-feira agora de 29 que vai começar às 5. O Cadu Silva, cadê Cadu? Cadu é de Barreto, São Paulo, que bacana. Isso, a nossa piauiense. Então, eu sei, ó, por exemplo, a Ana falou que é piauiense, o Cadu falou que é de Barretos, eu sei que tem gente do Brasil inteiro. Não sei se a Alejandra está aqui, a Alejandra é da Bolívia, e é minha aluna do método também. Então tem gente do Brasil inteiro e eu fico muito feliz quando vocês estão aqui, tá, gente? Muito mesmo, porque quando eu comecei esse Instagram para falar sobre TCC, né, em dezembro de 2018, eu tinha pouquíssimas pessoas que estavam aqui comigo. A primeira vez que eu fiz uma live, eu acho que eu tinha uma ou duas pessoas me assistindo. E eu tô olhando pra cá, tem 45, 43, fica variando aqui, né? Enfim, mais de 40 pessoas aqui comigo. Então eu sei que tá chegando para muitas pessoas e sei que isso está servindo para vocês. E eu fico muito feliz com isso, tá? Cláudia, Mestre MPM. Toda vez que vocês lerem hashtag Mestre MPM, saibam que é alunos do meu curso. Então são pessoas que também são capacitadas para dar dicas para vocês sobre aprovação em mestrado, tá? Então, quando eu não responder, vai lá no perfil de algum mestre MPM e pergunta lá que eles te respondem. Michele Guimarães Barros. A minha maior dificuldade é que meu curso não tem TCC. Faço letras vernáculas. Então, Michele, uma coisa que coincide é a sua história de graduação com a minha. A minha não teve TCC. Então, lembra que eu falei, se você estava no começo, eu falei, eu não tive experiência com iniciação, também não tive. Na minha época, não exigia TCC na licenciatura em Biologia. Atualmente se exige, pelo menos no campus onde eu me formei. Mas eu não tive. A primeira experiência com pesquisa para fazer um TCC foi nas minhas especializações, que eu tive que fazer ali um trabalhinhozinho, muito simples também para concluir. Enfim, mas eu não tive. Então, isso quer dizer que você também, o que eu sempre falo, senta e estuda sobre metodologia da pesquisa, o básico sobre metodologia da pesquisa. Bruna, você me motivou a fazer o primeiro edital de mestrado, dia 3/8, agora. E estou bem pouco perdida para iniciar esses processos. De Florianópolis, Santa Catarina, Bruna. Bruna, vá na fé, vá confiante. Eu sempre falo, só você vai ter dois resultados. O resultado é o positivo, que é o que a gente quer, que é a sua aprovação, e o resultado negativo. Só que esses dois resultados, eles vão trazer muita coisa para você, positiva também.
Se você for aprovada, vai ser maravilhoso, é um outro do mundo que se abre. Se você for reprovada, vai trazer coisas boas também, porque vai te trazer experiência e maturidade. Quantas pessoas que querem fazer mestrado e que sequer se inscreveram num processo seletivo? Que simplesmente falam da boca para fora, ou que deixam uma vida levar, empurram as coisas com a barriga e nem tentam. Então, assim, você está se colocando no processo, você está no jogo, e isso é muito importante. Rosana, volta para Macapá, professor. Sabe que eu tenho vontade, Rosana. Só que eu estou no outro momento, né? Mas eu tenho muita vontade de voltar para visitar Macapá. Acho que assim, eu falo, eu tenho muitos amigos aqui, mas eu tenho amigos verdadeiros em Macapá. Foram pessoas assim maravilhosas. Por quê? Porque me acolheram no momento em que eu não tinha ninguém da minha família. Então, assim, são pessoas que eu levo para a vida e algumas eu chamo de mano e mana, né? Chamo de mano e mana, porque realmente são pessoas que vão ficar eternamente na minha vida. E eu tenho muita vontade. Sempre é para eu ir visitar Macapá, mas sempre acontece alguma coisa que eu não consigo ir, tá? Mas quem sabe daqui é pro ano que vem eu consigo voltar a Macapá. Michele, da sua universidade. Crisley, obrigado, de nada. A Fran, hashtag MeshMPM. Obrigado, gente. Bom, não sei quem que tem horas aí, gente, relógio, porque eu não tenho relógio e eu visualizo, eu me situo no dia pelo sol e pelo relógio do meu celular. E como eu tô na live, eu não consigo ver, então eu tô meio perdido. Mas talvez daqui a pouco já tá encerrando. Só lembrando para vocês uma coisa. Além do Instagram, eu tenho um canal no YouTube que se chama Passeio no Mestrado. Perdão, eu mudei o nome do canal, que se chama Prof. José Neto. Então é só você buscar canal Prof. José Neto, coloca alguma coisa de mestrado que você me encontra, tá bom? E tenho também um canal no Telegram, tá? Então esse link tá no perfil da minha bio. Então você, se não tá no canal do Telegram, entra. Acabou aqui a live, você já clica lá naquele perfilzinho, no perfil, no link que tem no meu perfil, para você ir pro meu canal do Telegram. Porque lá eu te informo sobre várias coisas, inclusive quando tem vídeo novo no canal, do YouTube. E aí tem vários vídeos também sobre, por exemplo, as etapas de mestrado, sobre como estudar para prova escrita, sobre como se preparar para a entrevista. Tem vários vídeos lá no meu canal do YouTube. Então, como é que você vai fazer? Você vai entrar no meu canal do Telegram pelo link que está no meu perfil. E aí lá dentro, eu vou colocar o link do meu canal do YouTube para você também me seguir lá no canal do YouTube, tá? Eu faço live também semanalmente lá sobre alguma coisa de metodologia científica. Então, quem é novo, que está chegando agora, que também, né, me conheceu agora, saiba que eu tenho o canal do YouTube e tenho esse canal no Telegram. Se você quer passar no mestrado, você tem que estar lá também inscrito no canal do YouTube e tem que estar lá junto comigo no canal do Telegram. A Carita colocou assim: passei agora na suficiência da língua inglesa e estou na elaboração do projeto, ansiosa pelas lives. Maravilha, Carita, parabéns. Você já venceu uma etapa muito importante, tá? Isso é muito legal, porque você já tem uma coisa a menos para se preocupar, já está com a tua aprovação ali em mãos, e aí é só correr agora para realmente sentar e construir esse projeto. Com certeza as lives aqui vão te ajudar bastante. O Júnior Moraes: eu já fiz o projeto de pesquisa, só aguardo abrir o processo seletivo da universidade. Show de bola! É exatamente isso que eu quero de vocês, gente. É o que o Júnior fez. O projeto já está pronto. Ele não vai sentar para escrever o projeto dele depois que o edital sair. Não, isso é a maior roubada. As coisas já estão todas prontas. Quando o edital abrir, abre segunda-feira, ele já está com tudo pronto. Ele não vai se preocupar mais com nada. Entendeu? O Eduardo G703. Professor, você sabe algo sobre a substituição do Qualis das revistas pelo fator de impacto? Qualis Caps ainda vai ser usado? Eduardo, essa é uma polêmica no mundo acadêmico. Você acabou de levantar aqui uma hashtag, vamos nos comprometer. Seguinte, o que eu sei de bastidor, né? Eu não sou
avaliador da CAPES, né? Mas eu conheço pessoas que são avaliadores da CAPES. O que eu sei de bastidor? É que sim, existe essa pretensão de que para as próximas avaliações seja levado em consideração não mais o qualis, mas o fator de impacto, tá ok? Se isso vai ser levado para frente, se realmente isso vai acontecer, eu não posso te dar 100% de certeza, porque eu também não sei, talvez nem os avaliadores saibam. Mas isso é uma coisa que é já discutido entre os avaliadores, entre as pessoas da grande cúpula aqui superior que pensam exatamente sobre isso, tá ok? Existe grandes chances de sim o fator de impacto substituir o qualis CAPES. Existe sim, isso é real, tá ok? Só não vou falar mais, porque senão eu vou me comprometer. Mas existe sim. O que eu acho em relação a isso? Eu acho o seguinte, eu já criticava muito o qualis, eu vou criticar mais ainda agora o fator de impacto. Essa é a minha opinião, tá? Porque são parâmetros que são muito delicados. São parâmetros numéricos, sim, produtivista, sim, eu acho que a produção ela é fundamental, é assim que a gente cresce, produzindo, só que existe um mercado atualmente de produção científica e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, é provável que essa substituição do qualis CAPES para o fator de impacto venha a aumentar ainda esse mercado de publicação que beneficia alguns e prejudica outros. Mas eu posso elaborar uma live sobre isso depois e me comprometer com os dois pés, tá? Jordana tá aí, hashtag MestreMPM. Jordana lá da Bahia. Jordana, deixa eu lembrar o nome da cidade dela, que é bem dificilzinho. A Pri tá aí, MestreMPM. Minha graduação é numa área, mas pretendo fazer para outra que na prática já ministro aula. É indicado? Sim. O que você quer? Eu sempre falo, quando você olha para o teu futuro, daqui a 10, 20 anos, o que você quer? Qual é a tua pretensão? Então você vai fazer mestrado para seguir essa carreira com esse diploma, no que você fez o mestrado. Então, se é isso que você quer, não importa o que você se formou, né? A tua graduação. A lógica da pós ela é diferente. Moise, oi. Moise Andréia. Boa noite. Prof, esse aluno especial compensa muito? Compensa muito. Inclusive, eu postei, e fiquem ligados, porque vez ou outra eu posto vários editais de mestrado, e outro dia eu postei um edital para aluno especial de uma universidade, com várias vagas. Esse edital ficou aberto várias semanas. E eu vi que a universidade no último dia ainda estava divulgando, ou seja, não completou as vagas. Então, o que acontece? Aproveita as oportunidades. Especialmente esse segundo semestre. Muito dificilmente a gente vai voltar às aulas presenciais nesse segundo semestre, tá bom, gente? Existe aí uma boa expectativa para que a gente consiga sair desse estado, desse estágio, né, de pandemia e tal, tudo mais. Tá? No entanto, eu acho muito arriscado, enquanto não tiver vacina, a gente voltar para a sala de aula. Local fechado, as universidades às vezes têm salas muito lotadas, então acho muito difícil a gente voltar para as aulas presenciais. Vai ser tudo de forma remota, esse segundo semestre, creio eu. Então tem muito edital para aluno especial aberto aí. É só vocês procurarem e vocês tentarem se matricularem, tá? Vale muito a pena. Se não contar ponto no edital, na tabela de pontuação, mas isso vai ser legal, vai ser um ponto muito positivo para você durante a entrevista, tá bom? Eduardo, as vagas do curso abrem em alguns períodos ou está aberta sempre? As vagas do seu curso? Bom, Eduardo, as vagas do meu curso, elas não abrem todo o tempo. Elas abrem de tempos em tempos, tá? Porque eu gosto de ter o controle de quem está lá dentro e eu acompanhar os meus alunos de perto. Por isso que eu não deixo as vagas abertas. Prof, os artigos... Márcia, perguntando. Prof, os artigos realizados durante a graduação ajudam na aprovação do mestrado? Bastante, Márcia. Então, se você ainda está na graduação, aproveite e publique. Fiz um estágio, faz um relato de experiência desse estágio e publica. O professor passou
um artigo de revisão, pega esse negócio aí e tenta publicar em alguma coisa. Mas aproveita, porque tudo que você faz e que sai em publicação, em artigo, de revista, em evento, capítulo de livro, tudo isso aí vai contar ponto para você, tá? Jefferson, estou lutando para entrar na URCA, aqui no Ceará. Jefferson, vai na fé que vai dar certo. Lidione Maria. Vou fazer mestrado em Sociologia na Unesp. Maria Lidione, adoro suas explicações. Valeu, Maria. Boa sorte. Vai lá. Estuda o edital direitinho e se prepara. Núbia Muzini. Professor, e os artigos? Vai falar um pouco como produz? Sim, vamos falar sobre isso. Vai ter live sobre isso, tá? Eu publiquei ontem a agenda das lives dessa semana, mas lembre que são 4 semanas de live, de segunda a sexta-feira. Então vai ter tema do que você imaginar aqui durante essas 4 semanas. Vai ter sobre produção científica também. Nossa, a Ana falou que já são 18h44, já tem um tempo, isso quer dizer que daqui a pouco está caindo. Professor Lattes, quanto mais preenchido, melhor ou não necessariamente? Não necessariamente, depende muito das tuas estratégias. Valeu, Núbia, também. Ok, depois gostaria de saber sobre essas estratégias. Prova de línguas. Isso, vamos lá. Osmar Siqueira.run. Gente, o professor Osmar Siqueira também, ele tá aí com a abertura aí do curso dele gratuito, tá? Me inspiro muito nas indicações do professor Osmar para fazer meus exercícios, para correr. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu estou um pouco enferrujado, mas eu já corri muito e eu me inspiro muito no perfil do professor Osmar, tá? Professor Osmar lá de Palmas, Tocantins. Ana de Curitiba, Jefferson do Piauí, Aline de Aracaju, a Moze André de Paulista, Pernambuco, o Ailton de Cacimbinhas, Alagoas, São Gonçalo de Souza, Paraíba, Luzenira, Mato Grosso, professor Marcos, a Paula de Recife, a Maiara do Gama, no Distrito Federal, a Núbia. As lives são todas as quartas? Não, lives são de segunda a sexta, sempre às 18 horas, 6 da tarde, né? 6 da tarde, 6 da noite. Só que na quarta-feira, nessa quarta-feira especialmente, a gente vai começar mais cedo, às 5 horas, tá? Porque eu tenho um curso às 18. A Núbia de Recife, o Alexandre de Maceió, Alagoas. As melhores praias do Nordeste estão em Maceió. Goiânia, o Osmar. Sabia que se eu for mudar do Nordeste para uma outra capital, eu vou morar em Maceió? Osmar de Goiânia. O Matheus de São Luís, Maranhão. Bacana, Matheus. Já fiz muito trabalho em São Luís. Na época que eu era consultor do Sebrae. Mariana de São Paulo. Leonilda, gosto de suas orientações. Obrigado, querida. A Michelle, sim, estou desde o começo. Fernando Fênix. Fernando tá aí. Gente, tem 1 minuto para encerrar essa live. Deixa eu só ler rapidamente o que estão aqui e eu já encerro. Rosana, eu vou falar sobre isso numa live específica, tá? Mestrado profissional e acadêmico. Prof, essa live vai ficar gravada, só consigo chegar no horário. Essa vai ficar gravada, tá? Maiara, minha seleção também é dia 8. Maiara, boa sorte. Vá com tudo, vai dar tudo certo. Muito bem, a Luzenira está inscrita. Estou inscrita no processo de mestrado. Bacana. Gente, não consigo ler tudo, mas já está acabando a live. Que bom que vocês estão aqui comigo. Adorei a primeira live dessa imersão. Amanhã a gente se encontra às 8 da noite. Loucura, gente. Às 18 horas, 6 horas da tarde. 18 horas, que 18 horas da horário de Brasília, que é às 6 horas, né? A gente se encontra aqui para falar mais sobre esse universo das seleções de mestrado, tá ok? Aguardo você. Brigadão a todos vocês que estiveram aqui comigo. Fiquem com Deus. E é isso. Para quem já vai fazer seleção de mestrado, mão na massa, boa sorte, vai dar tudo certo. Tchau, tchau, gente. Boa noite.